Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que as dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu irmão, com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogados na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, nós estamos aqui no coração, a gente poderia dizer assim, do texto do Sermão da Montanha. É o capítulo 5 de São Mateus. Vamos lembrar aqui que o Sermão da Montanha é capítulo 5, 6 e 7. Nós estamos aqui, então, no coração mesmo. Logo que depois que Jesus fala das bem-aventuranças, ele, então, entra nesse episódio e ele começa a falar que nós precisamos ir além. E isso aqui, veja, Jesus, na realidade, com esse texto do Evangelho, como o Sermão da Montanha e como a síntese de toda a santidade está contida nas bem-aventuranças e focado muito no Sermão da Montanha, que, sem dúvida alguma, é o mais importante, Jesus, então, está querendo dizer para a gente uma receita de santidade. Ele está querendo nos dizer aquilo que ele disse para o jovem rico, que existe uma grande diferença entre ser salvo e santidade. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui, e lá no finalzinho do texto do Evangelho, é uma prefiguração, é uma fala, assim, uma prefiguração não, né? Mas é uma fala indireta daquilo que é a realidade do purgatório. Ele diz, ó, você só sairá dali enquanto você pagar o último centavo. Olha, então está dizendo que vai sair dali. Então, isso aqui a gente já pode descartar que seja o inferno. Por quê? Nós sabemos pela doutrina católica que uma vez condenado ao inferno, e a gente não sabe quem está lá, mas nós sabemos que do inferno não se sai mais. Uma vez no inferno, sempre no inferno, eternamente. E nós sabemos que a única porta de saída do purgatório é o céu. Bom, dito isto, nós podemos olhar para esse texto, se sai de lá depois que pagar o último centavo, então nós podemos aqui ver uma imagem nesse texto do purgatório. E Jesus está dizendo como evitá-lo. Ou seja, Jesus está dizendo para a gente, está traçando para nós o caminho da santidade. Então, santidade não é fazer o que está obrigado somente, é ir além. Então, essa história, por exemplo, que as pessoas dizem assim, oh, mas para que isso? Para que missa todo dia? Se por obrigação nós temos que ir domingos e dias santos de guarda. Sim, está correto. Se você ir domingos e dias de guarda e você cumprir o preceito, você está salvo. Parabéns. Mas isso não significa que você não possa ficar alguns zilhões de anos no purgatório, né? Então, é simplesinho assim, né? E nós precisamos pensar nisso. Se nós queremos o céu, veja, aqui é importante dizer algo, embora o purgatório seja um lugar de purificação e que de lá só vai para o céu, lá é um lugar de sofrimento, não como o inferno, é claro, mas é um lugar de sofrimento. E é um lugar que a gente não gostaria de estar, porque a nossa alma quer Deus, mas ela não está totalmente purificada ainda. E o que purifica? A caridade.
O que purifica é a caridade. O que purifica é fazer atos como esse. A lei diz não matar. Jesus está falando, se você se encolerizar contra o seu irmão, de alguma maneira, você está matando ele no seu coração. E isso, embora não seja um pecado mortal, isso é um pecado venial, isso é um desregramento, isso é algo que faz parte das paixões da carne. Isso, de alguma maneira, vai te colocar no purgatório e você vai ficar lá um tempo, até que você se purifique. E é uma tábua de misericórdia, maravilhosa para cada um de nós, mas Jesus está nos chamando a atenção para isso. Os nossos atos precisam ser atos perfeitos. E aí você pode agora coçar a cabeça e dizer, bom, isso que você está falando aí é impossível. Ora, se você e eu achar que o que Jesus está nos pedindo é impossível, nós estamos então desacreditando do próprio Deus. Nós estamos dizendo que esse Deus, ele é alguém ridículo. Ele é alguém que pede algo que nós não somos capazes de cumprir junto com a sua graça. Lembrar aqui que tudo que a gente faz é por efeito da graça de Deus. Ora, Deus não nos obriga ao impossível, Ele não nos pede algo que a gente não seria capaz de fazer. Não, o que Ele pede é que nós sejamos capazes de realizar. E junto com isso Ele nos dá a graça para realizar tal e tal missão. E o que Jesus está pedindo de nós. E veja, isso aqui se repete na palavra de Deus. Nós lemos lá em Levítico, por exemplo, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Então Jesus quer atos perfeitos nossos. Sim, infelizmente, desgraçadamente, muitos irmãos nossos desacreditaram da santidade. Muitas pessoas dizem assim, bom, Deus pede isso daí, mas isso daí é impossível. Irmãos, nós nunca podemos falar isso. Porque se a gente fala um negócio desse, nós estamos dizendo que Deus ele é incapaz de realizar aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Como na realidade a incapacidade ela é muito mais do nosso lado. Ela na realidade é totalmente do nosso lado, porque a parte de Deus Ele faz. E se nós somos generosos do nosso lado, e veja, se a gente já não atrapalhar a graça de Deus, nós já estamos fazendo meio caminho andado. E depois batalhar para... E aqui tem um processo, né? Na santidade existe uma engenharia, tem um processo. Primeira coisa, a primeira e a primeiríssima coisa, e parece que as pessoas esqueceram disso, nós precisamos deixar o pecado mortal. Não é possível que uma pessoa queira o céu e queira viver chafurdado no pecado mortal. Bom, o pecado venial, o pecado mortal, o nome já diz, é mortal porque ele mata a graça de Deus, a caridade dentro do nosso coração. Já o pecado venial, ele enfraquece a caridade. Mas de muitos pecados veniais eles podem se transformar em pecados mortais. Mas não só isso. Não basta só eliminar o pecado mortal, não basta só eliminar o pecado venial, é preciso combater as paixões que estão dentro de nós. E atente aqui para o nome paixões, tá? Não é a paixão como a gente entende, estou apaixonado por fulano de tal. Não é a paixão eros que eu estou falando. Quando na Sagrada Escritura e na teologia sagrada se fala de paixão, nós estamos falando de toda a concupiscência, aquilo que está lá no grego original, epitomia, ou seja, é todo desregramento, é tudo aquilo que São Paulo diz, que muitas vezes faz o mal que quer e não faz o bem que gostaria de fazer, é toda essa tendência por causa da ferida do pecado original. Isso nós também precisamos vencer. E é aí que entra as moradas de Santa Teresa, o qual nós vamos evoluindo a cada dia num processo de vida espiritual, numa maturação espiritual, aonde nós vamos olhando para esse texto e nós vamos conseguindo vencer, com a graça de Deus, importantíssimo dizer, todos esses obstáculos, ao ponto que a gente comece a fazer atos sobrenaturais. E na realidade o texto do Evangelho ele nos convida exatamente isso, a praticarmos atos sobrenaturais. O que é um ato sobrenatural? É você fazer aquilo que humanamente você não seria capaz de fazer. Quando você, por exemplo, dá um perdão a uma pessoa que não merece o perdão. Então, isso significa que quem está perdoando ali através de você não é só você, é Deus. Esse ato já não é só um ato seu, humano, ele é um ato sobrenatural.
E esse ato, ele é eficaz. Agora aqui, atenção, tá? Perdão não significa que você precise conviver junto com a pessoa. As pessoas pensam muito isso, né? Aí eu perdoei, agora eu tenho que ficar lá dentro da casa da pessoa. Não. Você pode romper o relacionamento e perdoar a pessoa. O perdão é outra coisa. O perdão é outra realidade. É uma realidade que a gente libera do nosso coração porque a gente vê ali a ação de Deus. É Deus que está perdoando em nós. Agora, não quer dizer que a gente precise conviver mais. Isso é outra coisa. É um outro assunto. Então, meus amigos, o que o texto do Evangelho chama a atenção de cada um de nós é para atos santos, perfeitos. Jesus nos convida a isso. Há um chamado universal. Há uma vocação universal à santidade que Deus chama a cada um de nós. Não só chama padres, bispos, não. Padres, diáconos, não. Cada leigo, cada leiga, cada um de nós somos chamados a viver a santidade plena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.